Olá, tudo bom, Lu? Olá, Conrado, boa tarde. Tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. Vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje do livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação, Lu. Vamos fazer a nossa harmonização e nós damos sequência, tá bom? Ok, vamos lá. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a presença amorosa dos nossos benfeitores, nos sentindo abraçado por eles nesse momento. Pedimos a esses bondosos protetores que nos auxiliem e fortaleçam para que a gente possa realizar o estudo de hoje da melhor forma possível. Graças a Deus. Graças a Deus, Conrado. E vamos, né? Vamos lá. Mais um capítulo que o Emmanuel nos mostra nessa cartilha, né? Aquilo que nós não podemos esquecer durante essa nossa encarnação, né? Se nós quisermos que ela seja proveitosa, né? Isso. Capítulo 8, Associação. Conrado, enquanto estava lendo, me veio assim, que como ele escreveu esse livro faz muito tempo, né? Talvez hoje, 1958. pois talvez hoje a gente pudesse trocar por conexão, né? Nós hoje usamos muito a palavra conexão, estamos conectados, né? A gente se conecta através Verdade, da Lu. internet, né? Nós estamos nos conectando a tudo, né? Então, talvez hoje, se ele fosse escrever, acho que ele colocaria conexão, Conexão. conexão psíquica. O que assim, só para fazer uma pequena introduçãozinha, né? Só para a gente imaginar o que é que nós vamos ler hoje, o que eu consegui tirar, que assim, nessa cartilha, Emmanuel vem nos mostrando a importância do nosso pensamento, né? Para a escolha das conexões que nós vamos manter durante toda a vida, né? Conexões, eu já troquei a palavra associação. Então, vamos ver, assim, cada parágrafo aqui dá para a gente refletir bastante, né, Conrado? Sim. É a insistência no orar e vigiar, né, Lu? Onde Orar e nós vigiar. estamos repousando os nossos pensamentos e tem consequências importantes na nossa vida, que é o que nós vamos aprender agora. E eu queria só recordar o segundo capítulo, né, que nós vimos, que o pensar, né, o pensamento, não é só o raciocínio lógico cognitivo, né? Lembra que ele fala que tem o desejo, né? Tem aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós nos alimentamos, tem os nossos arquivos na nossa memória anterior. Então, quando ele fala em pensamento, nós precisamos retomar o capítulo 2. E assim, como você falou outro dia, né? É um completando o outro. Então, nada Complementando, exatamente. A gente nós precisa voltar ao capítulo 2 para poder assimilar legal esse capítulo 8. verdade. Então, vamos dar início ao capítulo 8º, né? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Quer dizer, ele coloca aqui para nós, como você usou um termo um dia, que nós estamos todos como numa teia, e eu já usei o termo que nós estamos dentro de um lago, né? Fazemos parte daquela água toda e não percebemos, né? Ele fala, todos vivemos dentro dessa teia em comunhão, mas ele faz uma ressalva quando ele coloca a vírgula. Segundo os princípios da afinidade. Aqui, Exatamente. Esse exatamente, problema é sempre a vírgula. a vírgula. Eu acho que a gente pode ir lendo, porque essa afinidade vai ficar clara no decorrer, né, Conrado? Pode, vamos lá, Lu. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Ele não deixa ninguém de fora, né? Ele fala tudo o que acontece, né? Tudo está
conectado. Nada está desassociado no nosso orbe. E o que eu entendi dos capítulos, dos parágrafos abaixo, vou fazer só uma introdução, Conrado, depois a gente lê, aí você complementa. Tá bom. O que eu vi assim, ele abordou mostrar para a gente como nós estamos todos conectados, do micro ao macro. Tudo está em conexão, né? E depois ele vem para nós. Né? Então ele começa a falar, ó, o micro que você não enxerga está conectado, e aí vai falar do átomo, que nós vamos ler. Ele fala o macro, que para vocês é muito difícil ainda fazer dimensão, ter uma dimensão do que é uma galáxia, várias galáxias, né? Tudo está associado, tudo está conectado. Aí depois ele centra na gente, na vida atual. Eu entendi assim, né? Não sei se você também concorda comigo. Ele está iniciando, deixando claro para a gente que ninguém é um ser isolado, sozinho, né? Nós estamos sempre em associações, né? Nós estamos chamando aqui de conexão, mas nós sempre estamos conectados, associados, né? Com alguma linha de pensamento, né, Lu? Então, esse é o ponto de partida para a gente, saber que nós sempre, nossa vida é regida justamente por essas associações que nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio, né, durante a nossa vida. Pelas nossas escolhas, né? Sim. Aí ele começa, Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olho nu, agrupam-se à afeição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. E aí eu fiquei lembrando você no meio de uma praça jogando milho, aquele monte de pombo. Pensei a mesma coisa. Comendo os milhos, né? E um pega o lugar do outro, outro empurra para cá, né? Um voa, senta de novo. Se juntam. Junta e repele, né? Quer dizer, dá para a gente imaginar direitinho uma praça com os pombos e ver como que nós também somos assim. Ele está falando que desde do mais pequeno, do menor universo, né, já existe associação. Quando a gente trata de coisas tão pequenas assim, células, átomos, né, eles se associam em busca de alimento, né, de energia. Né? Como, com essa analogia que ele fez do pombo, joga os milhos ali, os pombos tudo agrupa, está tudo espalhado, eles vêm tudo para o mesmo cantinho. Essa é uma lei da natureza, né? Essa associação que todos nós estamos submetidos. Que em alguns momentos atrai, em outros momentos repulsa, mas é essa associação, né? Começamos agora a penetrar a essência do microcosmos e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, que é a mesma coisa que investigação, né? Isso. Um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. Dá para a gente pensar direitinho, assimilar muito isso, relacionar muito, né, Conrado? Um átomo com seus elétrons girando em volta e a Terra com os seus planetas girando em volta, os seus sóis, né? E pensar a Via Láctea, né? Então, dá para a gente imaginar aquilo que nós não conseguimos ver num átomo, mas que existe, e aquilo que nós conseguimos ver muito mal, né? Nas galáxias. Tudo em associação. É o microcosmos, né? Ele se assemelhando ao macrocosmo, refletindo o macrocosmo. Então, o que acontece no universo do microcosmo como ele está falando, é similar ao que acontece no macrocosmos, né? Onde nós temos planetas que orbitam um núcleo maior, né? E outros planetas gravitando em torno desse núcleo maior. Da mesma forma, você tem um núcleo mais pesado de prótons e nêutrons e elétrons orbitando, né? É uma analogia que ele faz, está mostrando para a gente que o que acontece no mundo microcosmo, micro acontece no mundo macro. É engraçado a gente pensar assim, por que Emmanuel vai lá falar disso, né? Falar de física, de química. No fundo, que eu entendo, ele está mostrando para a gente que tudo é energia e troca de energia, né?
Então, da mesma forma que no átomo os elétrons se ligam, se aproximam, né? No sistema solar também há essa mesma interação, ou seja, tudo é energia que se atrai ou se repulsa para manter o equilíbrio, né? Sim, até os planetas estão conectados, associados a um núcleo maior. Todos os sistemas solares da nossa galáxia também estão conectados, associados a um núcleo central da nossa galáxia, e assim sucessivamente, Lu. A associação está presente em tudo. Tudo isso para mostrar que nós somos parte desse todo. Isso. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Foi o que você acabou de falar, né? Isso. Aí ele fala. Assim também na vida comum. Aí ele volta para a gente. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Agora ele já dá um puxão, assim. É muito sério esse capítulo, né, Conrado? Ele é muito profundo, como todos, mas esse, eu penso assim, é muito profundo. Quando a gente pensa que a alma entra em ressonância, se nós pensarmos ressonância, pode ser a maneira como um corpo emite ondas. Mas também a gente pode traduzir como aumento da intensidade do som. Ou seja, né, a nossa alma entra nessa sintonia e quando a gente pensa ressoa, aumenta, né? Em que respiram as almas que nos assemelham. Assemelham o quê? Ao nosso clima mental. Né? Então, nós estamos na mesma faixa que outras almas, outras inteligências sentem, pensam, agem como nós. Concorda? É isso. O Emmanuel ele colocou inicialmente situações mais palpáveis para a gente, né, como um sistema solar, como um átomo, né, que a gente já entende um pouquinho, para dizer para nós que nós também nos comportamos como um sistema que orbita. Então, a questão é, o que está nos orbitando? Né? Quais são os pensamentos que nos orbitam? E no que nós estamos nos orbitando também? Lu? Exato. Porque orbitam em nós pensamentos, nós estamos orbitando em alguma coisa maior. Né, Lu? Digamos assim, naquilo que nos reflete mais precisamente no que nós somos, na nossa essência, né? Onde estão os meus sentimentos, os meus pensamentos? É naquilo que nós estamos orbitando. Nós estamos orbitando. Ele fala assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. E aí eu fiquei pensando de novo, né? Pensando, pensamento mais do que raciocinar. Ou seja, nós assimilamos assim o jeito como nós vemos a vida de outros que veem a vida do mesmo jeito que nós. Então, otimismo, aqueles nossos padrões inconscientes, né? O pessimista, o otimista. Então, nós estamos sentindo da mesma forma. Nós começamos a sentir. É muito clima mental. Nossa, assim, imagina, né, Conrado? Eu sou uma engenheira e eu acho que esse capítulo aqui é pura psicologia. E você também é engenheiro, né? Não, nossos pulos, Lu. Nós vamos entendendo, tentando extrair o máximo daquilo que ele passa, né? Mas eu senti assim, nós assimilamos, né? Então, nós vemos a forma como nós vemos a vida, como nós encaramos os nossos padrões, se assemelham àqueles que pensam como nós assimilamos, né? A troca existe. Ou seja, nós não pensamos sozinhos. Não Se a gente acha que a gente pensa sozinho, nós estamos enganados. Né? Nós pensamos juntos, né? É como se fosse um efeito manada, né, Lu? Quando você... É o que acontece muitas vezes nas questões religiosas, de fanatismos religiosos, fanatismos políticos, né? Nós nos associamos a frequências de pensamento, né? E que se somam a nós e vão potencializando. Então, nós nunca estamos pensando sozinhos. Que é a ressonância que ele fala acima. Isso. Né? Se nós lembrarmos, então, Conrado, já que você tocou aí, tem uma questão no Livro dos Espíritos,
Eu acho que é 459, não tenho certeza porque eu não decoro muitas perguntas. Mas quando Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida. E a resposta é muito mais do que possa se imaginar. Então, não pensamos sozinhos mesmo, né? Pela nossa visão espírita, não. Então, vamos lá. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, vírgula, encarnadas ou desencarnadas, vírgula, da mesma faixa de simpatia. Então, tanto os encarnados como os encarnados, nós sintonizamos. Só quando a gente pensa? Não. Quando a gente fala, quando nós agimos. Eu vou fazer um comentário rapidinho. Quando eu estava lendo esse parágrafo hoje, Conrado, pensei assim, de repente você tem uma vontade de... você se irrita por alguma coisa, né? Então você está agindo irritado. O que acontece naquele momento? Você sintoniza com outras inteligências que estão sentindo a mesma ira, por exemplo, que você, né? E você passa a agir junto com ele, né? Você tem uma associação de sentimento. Pensou nisso também? E eu acho, assim, também interessante que ele diz aqui que não são pensamentos apenas de pessoas encarnadas que nós estamos nos conectando, mas também dos desencarnados. Sim. Então, o universo que nos liga, essa teia que nos conecta, ela é infinita, né? Nos liga a tudo, estamos ligados em todos os sentidos, Lu. Quando a gente... Não é tão legal, Lu, pensa bem, assim, quando a gente presencia uma situação e a gente vai lá e faz uma fofoquinha para a pessoa do lado, a outra imediatamente concorda e parece que teve uma conexão imediata, perfeita, aí começa as fofoquinhas, maledicência e tal. Imediatamente nós efetuamos essa conexão, acontece essa conexão, essa associação. Ela é muito fácil de acontecer, Lu. Em tudo que a gente pensa, qualquer coisa que nós colocamos no nosso pensamento, nós estamos nos associando, né, a faixas, frequências vibratórias que estão por aqui, né? E nós estamos nos ligando e potencializando tudo isso, não é? Potencializando, sim, concordo plenamente. Olha lá, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhermos. Fala, olha, realmente, você atrai com o seu pensamento, com o seu jeito de agir, você atrai. Pode atrair o bem, pode atrair o mal. Pode repelir o bem e pode repelir o mal, né? De acordo com as suas escolhas. Então, de novo, ele volta lá na vontade, nas escolhas, né, Conrado? Isso. O nosso pensamento, né, ele vai definir se nós estamos bem ou se nós estamos mal. Não é, Lu? Quando ele fala aqui, que estará fortificando para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, aonde nós queremos, aí entra a nossa vontade, o nosso desejo, né? Que a gente conversou num capítulo anterior, né? Onde está os nossos desejos? Onde eu estou pondo o meu coração? Onde o meu coração está, né, Lu? Então, dependendo de onde você coloca as suas intenções, você vai sofrer ou não. Concordo. Ó, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. E aí eu volto a pensar de novo na questão do Livro dos Espíritos, né? Então, nós precisamos ter muita preocupação com selecionar muito, né, os nossos pensamentos, né? Cuidar da nossa casa mental, cuidar dos nossos pensamentos, porque nós somos sempre a soma de muitos, ou seja, nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre associados. E
as pessoas com quem nós convivemos também contribuem para isso. Não só os desencarnados, como os encarnados também. Às vezes a gente acaba, por fraqueza, né? Você acaba se associando ou agindo de uma forma que você fala, nossa, eu não faria isso de novo. Né? Naquele momento eu fui impulsionada. Por que nós somos impulsionados às vezes, né? Acho que aqui na frente tem um parágrafo que dá para discutir mais sobre esse impulsionado aí. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui só pensando que somos a soma de muitos. Mas é algo que preocupa, né? Pensar que em qualquer opinião que nós estamos expressando não só a nossa opinião, mas a opinião de muita gente. Reforça mais ainda a necessidade de vigiar os pensamentos, cuidar da sua casa mental. Exato. Ó, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Porque nós interferimos nos outros, refletimos como nós absorvemos, né? É uma troca, como aquele átomo e aqueles elétrons lá em volta do núcleo. É exatamente isso que ele está falando, né? A relação que ele fez. Do mesmo jeito que você é influenciado, você também influencia. Sim. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Vontade. Então, nós podemos, de repente, consumir uma energia, nós estamos pessimistas naquele dia e você não vigia, não olha, não percebe o que está acontecendo, né? E você se alimenta daquilo porque você quis. Ah, foi inconsciente, mas foi você que quis. Né? Isso aí reflete nas pequenas coisas do nosso dia a dia, Lu. É engraçado como, de repente, você sente a vontade inesperada de algo. Ah, me deu uma vontade de tomar um sorvete. E aquilo lá parece que vai crescendo, 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 né? Até que você toma a iniciativa e vai tomar o sorvete. Lu. Mas aí tudo que a gente faz, né? Pensa assim, né, Conrado, se uma pessoa for alcoólatra, né? Então, as companhias que ela pode atrair pelo pensamento e o que não pode ressoar de aumentar essas vontades, esse desejo, né? E colocá-la numa situação pior, né? Por conta das associações que ela faz, né? Das influências que ela recebe, por conta do pensamento. O vício é resultado dessa associação. É o resultado assim mais óbvio aos nossos olhos, né? Dessa conexão que nós fazemos. Sim. O primeiro pensamento normalmente é nosso, mas depois a gente precisa cuidar para ver se não é mais nosso. Sim. Então vamos. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Então, dá para a gente perceber que nós somos suscetíveis a absorver, né? Nós não só refletimos, mas absorvemos. E quando nós começamos a observar muito uma falta de alguém, um defeito de alguém, né? Nós acabamos absorvendo essas imagens que vão criando uma imagem dentro de nós, né? Nós nos alimentamos disso. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, esse parágrafo, perdão, não só pensando em defeitos, né? Mas nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que nós, por exemplo, assistimos, ouvimos. Né? Lógico que nós não vamos nos privar, né? Mas nós temos que tomar cuidado porque nós nos contaminamos, nós absorvemos. Então, se você fica assistindo, por exemplo, filmes de terror, a gente vê isso com criança, com joguinhos de violência, você vai
arquivando isso, vai absorvendo aquelas imagens, aquelas sensações que no primeiro momento pode ser repugnante, depois você se sente bem assistindo aquilo. Aquilo te alimenta. Tem gente que fala, eu só gosto de filme que tem ação, que tem morte, que tem sangue, né? Por que será, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque nós vamos absorvendo isso no nosso campo mental, né? A gente absorve, né, Lu, de diversas formas, né? Fazemos essa conexão de diversas formas. Mas, em geral, Lu, os defeitos que nós vemos nos outros são os nossos próprios defeitos, né? Com certeza. Então, A Lu, gente não consegue, nós não conseguimos detectar aquilo que não conhecemos, né? exatamente, Lu. Inevitavelmente, nós vamos, se a gente ainda não pratica determinadas atitudes, a gente vai praticar. Lu, eu acho, assim, uma outra situação do nosso dia a dia, quando você entra num ambiente e que automaticamente você percebe uma certa ou pessoas mais reprimidas, um clima mais tenso no ar, naturalmente o que você faz? Você se reprime e fica tenso também. Também. Não é, Lu? Então isso aí é no Sim. nosso dia a dia. Ao pelo contrário, você entra num ambiente alegre, é natural que você se fique alegre também, Lu, né? Eu sempre eu tinha o hábito de frequentar uma loja de materiais de construção e eu comecei a perceber isso na pele, ver mesmo como é diferente entrar nessa loja, diferente da outra loja ali que eu entro, como que a energia aqui é outra e como que eu mudo o meu comportamento também quando eu entro aqui. Na outra loja eu entro sorrindo, cumprimentando todo mundo, falando bom dia, boa tarde. Nessa eu me reservo. As associações que fazem parte da nossa vida. Reflete de imediato. Nós E essas bem absorvemos diretas, assim. de imediato. Bom, com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Isso você acabou de falar, né? Nós acabamos depois, né, fazendo exatamente aquilo, a gente manifesta da mesma forma. Então, tá todo mundo rindo, eu vou rir também, né? Então, a energia boa a gente assimila e a energia ruim a gente também assimila. Desde que nós tenhamos equilíbrio, nós não vamos assimilar tanta essa energia negativa, não. Sim. Esses padrões de comportamentos que a gente associa, né, que a gente assimila, a gente vai refletir eles tanto na nossa vida aqui encarnado, tanto quanto depois de desencarnado e até nos nossos momentos de sono, quando nós estamos dormindo, mas o nosso corpo dorme, só que nós nos desdobramos, né, Lu? E a gente continua a nossa vida no plano espiritual durante o nosso sono. E lá nós vamos refletir esses mesmos padrões de comportamento. Se forem padrões de comportamentos mais elevados, nós vamos estar frequentando ambientes, né, melhores. Dependendo do nível de pensamento que a gente tiver, onde será que nós vamos estar? Né, Lu? Que tipo de lugar será que nós vamos estar nos procurando, né, entrando? Exato. Conrado, eu já li, ouvi, não sei onde, de Nietzsche, eu nunca nem li o livro, né? Mas eu já ouvi falar assim, quando você olha muito para o abismo, cuidado, porque o abismo olha para você. Então, nós absorvemos, né? Se você foca, né, e olha, e detém o seu olhar, o seu pensamento muito numa determinada situação, aquela situação vem para você. A gente atrai, né? A gente entra em conexão, não é assim? Verdade, Lu. É por esta razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio, eu gostei desse termo, sensores do procedimento alheio, né? Aquela pessoa que julga tudo, que analisa tudo, que vê o cisco no olho do outro o tempo inteiro. Não vê a trave no dela. Não vê. Acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações,
surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Eu falo assim, acho que quando Jesus disse não julgar, nos orientou a não censurar, ele queria dizer para nós assim, mantenha sua casa mental em equilíbrio, né? O problema do outro é do outro. Fico pensando, se a gente tem condições de ajudar, tem que ajudar mesmo. O que a gente não pode, né, é morar no problema do outro, né? Então é ajudar sem julgar o outro, porque aí você não entra, não absorve e não vivencia, né? Eu acho que a minha leitura aqui, né, é bem essa. O problema do outro é do outro. Não vai censurar ninguém, né? Não vai julgar ninguém, porque você vai acabar absorvendo tudo aquilo e depois você vai repetir sem querer. É isso mesmo. Perfeito sua colocação. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Conrado, eu não sei se você fez uma reflexão nesse parágrafo, mas aqui eu fiquei pensando assim, ó, atenção para a sua força moral. Então a gente pensa, eu quero mudar o meu pensamento. Não, eu vou mudar meu pensamento. Quando vier um pensamento ruim, vou passar para um pensamento bom. E a gente sempre fala isso, né? Troca um pensamento ruim para um pensamento bom. Mas eu vejo que isso não é tão fácil. Não é fácil assim, porque tem muita coisa que está assimilada em nós, gravado lá naquela parte do pensamento, que são as memórias, estão ali. Tudo aquilo que nós fizemos repetidas vezes virou um hábito e está lá gravado. Então, por exemplo, eu já entendi que eu não posso ser maledicente. Eu já entendi, tá? Mas, de repente, eu vou usando o exemplo que você usou. Estou numa rodinha e alguém fala algo da vida alheia. Eu dei uma brecha, eu já começo a falar. Nossa, mas eu estou tentando não falar mal, não usar mais isso, não me comportar assim, porque a reforma íntima, a mudança, ela é gradativa. Então, essa frase aqui, para mim, marcou muito isso. A sombra maior, ou seja, você tem isso já gravado dentro de você, e você vai ter que ter cuidado para não dar brecha, para não abrir, porque a hora que abrir, você vai deixar fluir aquilo que está dentro de você. Se você entendeu assim, por conta de padrão inconsciente que nós temos, não é? Por exemplo, o hábito de reclamar, falo, não vou reclamar mais, né? Porque mas você tem aquilo gravado dentro de você há quantas e quantas encarnações. Então nós vamos tentando mudar e é lento, porque é um padrão que já está ali dentro da gente, né? E a gente tem que ter força moral para mudar. E ele fala, não dá brecha. Vontade, né, Lu? Tem que ter vontade. Ô, Lu, todos nós temos defeitos e qualidades, né? Não tem ninguém perfeito aqui. Nós temos sombras e luz, nós somos sombras e luz ao mesmo tempo, né? Somos seres aí em construção. Eu acho que é importante, Lu, o julgamento que a gente faz, a crítica que a gente faz, mas tem que ser feito de uma forma inteligente, porque quando a gente presencia algo de errado, o nosso julgamento tem que estar ali, porque é o que vai nos dizer e nos posicionar sobre o que é certo e o que é errado. Não, o que aquela pessoa está fazendo aqui é errado, né? Nesse sentido, é importante você julgar, né? O que você não pode é alimentar, envolver a pessoa numa crítica, né? Não nesse sentido, né, Lu? É importante que a gente coloque os nossos olhos aonde as pessoas são luz, nas qualidades das pessoas, e não necessariamente naquele defeito que a pessoa tem. No meio de tantas qualidades, nós vamos olhar bem para o defeito dela, Lu, né? Um exercício de aprender e educar, né? A forma como nós olhamos para as pessoas, né? A gente tem que buscar o que tem de bom nas pessoas e não buscar o que tem de ruim, que é o que a gente normalmente faz,
né? O que é aquele tal negócio. Quando a gente faz tudo direito, uma coisa que a gente faz de errado é suficiente para marcar. Ninguém vai lembrar do que você fez de bom. Lembrar do que faz parte da natureza humana. Eu acho que isso aí, com o tempo, né? Isso aí vai melhorar, vai mudar conforme nós somos crescendo, amadurecendo espiritualmente, né, Lu? Sim, eu acho que é por isso mesmo que ele colocou essa frase para gente, para nós entendermos que nós temos isso, estamos aqui justamente para melhorar, né? E as brechas vão retratar a sombra. A gente pode também dar uma brecha para retratar a luz, né? Exatamente. E se a gente focar na sombra, né, a gente vai É, acabar espelhando uma sombra muito maior. muito maior. Então, vamos lá. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, aos labirintos da loucura e às trevas do crime. É o que a gente está falando até agora, né? Você quer fazer um comentário? Isso. A gente pensar num machucado, né? A gente tem um corpo sadio. De repente a gente se machuca de alguma forma e se nós não cuidamos, nós não limpamos esse machucado, né? Ele vai infeccionar. E essa infecção pode rapidamente penetrar todo o seu organismo, né? E de repente um corpo sadio pode virar falecer, desencarnar, a gente adoecer, né? Melhor dizendo. Então, acho que a relação que a gente tem que fazer também com os nossos pensamentos, né? Dependendo do nosso pensamento, pode ser uma ferida que nós estamos colocando em nós, no nosso perispírito, né? No nosso corpo. E que se a gente não cuidar de limpar, tratar ela bem, extirpar essa ferida, esse pensamento, ele vai nos dominar. É onde a gente pode entrar em crises de loucura, né? A gente praticar os crimes, como ele fala, a gente perde o senso, né? Isso acontece muito, pessoas que sentem ciúme, são muito ciumentas, né? Sim. O ciúme, ele cresce, ele vai crescendo tanto que a pessoa passa, ela começa a ver coisas onde não tem. E ela perde a lucidez da realidade, né, do que está acontecendo, porque deixou aquele sentimento, aquele pensamento que era pequeno, dominar completamente. Pensando que aí já ressoou com outras inteligências que sentem a mesma, Exatamente. né? Que têm o mesmo sentimento, e isso aumenta de proporções absurdas, né? Até um Absurdo. ato impensado, né? Isso, até um ato impensado. Então vamos. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não, que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Quando eu li esse parágrafo, eu relacionei na hora as nossas vibrações coletivas. Quando nós vibramos por alguém sozinho, nós temos uma força, mas nós podemos potencializar muito. Quanto mais pessoas, quanto mais inteligências junto, vibrando na mesma intenção, nós conseguimos aumentar muito esse alcance, não é? Então, tanto pessoas Aumenta encarnadas, indefinidamente. indefinidamente. E não só os encarnados, porque aí os desencarnados também vão vibrar junto e nós vamos conseguir ampliar muito. Então, aqui, já que nós falamos tanto de sombra, né? Vamos ver um pouco da luz, né? Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia encarnada ou desencarnada.
Lu, quem que a gente quer ter como companhia do nosso Quem lado? que Quem não nos faz quer? mal ou quem nos faz bem, Pois é, né? pois é. Então, se Eu, nós queremos companhias boas ao nosso lado, melhora a qualidade do pensamento, busca enxergar qualidades nas pessoas e não apenas os defeitos. Olhe as pessoas com olhos amorosos, né, Lu? Eu acho que esse é o segredo, né? A gente educar o nosso olhar, educar o nosso pensamento. perfeito. Sabe, Conrado, quando eu estava lendo esse parágrafo, eu me dei conta da situação do passe. Então, quando nós buscamos um passe, normalmente nós estamos em desequilíbrio, a gente sempre chega pela dor numa casa espírita. E aí, os irmãos nos reequilibram, né? Nos auxiliam, e nós saímos de lá equilibrados. Mas eu me lembro de um palestrante que dizia assim para nós, né, de um colega nosso, né? Ele tem o efeito de um prato de sopa, passa rápido. Por que que passa rápido? Porque vai depender de como eu me comporto após o passe. Porque se eu estava, por exemplo, com uma companhia indesejada, né? Uma companhia que não era o que eu gostaria, mas eu estava pensando assim, eu saio dali sem a companhia, eu saio dali com uma limpeza, vamos falar no meu espírito. Só que eu vou escolher as minhas companhias a partir do momento que eu volto a pensar. Então, pode ser que dali meia hora eu já esteja desequilibrada novamente, né? Então, nós temos que prestar muita atenção no nosso comportamento íntimo, sabe? Se nós prestarmos atenção, nós podemos imaginar que tipo de companhia, de conexão que nós estaremos atraindo naquele momento, né? Tanto de encarnado como desencarnado, né? Nós precisamos escolher as nossas companhias. Então, eu não quero de jeito nenhum falar contra o passe. O passe é maravilhoso, é necessário, muitas vezes nós precisamos dele, né? O que eu falo é, nós precisamos cuidar do nosso clima, da nossa casa mental, vamos falar assim, de forma a resolver com segurança o nosso problema de companhia. Ter sempre companhias desejadas, né? E elas só ficarão perto de nós se houver sintonia de pensamentos. O que você acha? Nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, pela nossa felicidade. Somente nós, Lu. Ninguém mais pode se responsabilizar pelo que eu estou sentindo, pelo meu sofrimento. Ninguém pode sofrer por mim, eu não posso sofrer por ninguém. Nós somos responsáveis, Lu, né? E ninguém mais pode fazer por nós mesmos como nós. Eu sou quem mais tenho recursos para me ajudar. É óbvio que a ajuda externa é importante. Você tomar um passe vai te aliviar, uma medicação te ajuda, mas a pessoa ela se autoeducar através de conhecimento, né? De colocar esses conhecimentos que ela vai adquirindo em prática, implementando transformações verdadeiras, né? Essa reforma íntima que a gente tanto fala, esse é a grande ferramenta que a gente tem para nos proporcionar felicidade, sair numa condição de sofrimento, Lu. Nós somos responsáveis por isso. Recebemos ajuda, mas nós não podemos responsabilizar ninguém. Somos nós mesmos, por nós. E ele deixa bem claro tudo que nós precisamos, né? Buscar o bem sempre, ajudar, Ou seja, aprender. temos que mudar muito. Temos que Temos mudar, que aprender a trabalhar bastante. desculpa. Mas, Lu, esse é o caminho. Busque o bem, faça o bem, ame, cuide, faça alguma atividade que vai ajudar o próximo. É assim que a gente vai estar nos conectando com quem pode realmente nos fazer o bem. Chegando, como dizia o apóstolo Paulo, né? Ao homem novo. Então, e aí o Emmanuel dá o caminho, dá uma cartilha, que não é fácil, mas ele coloca para nós aqui um passo a passo, né? E esse foi: cuidem da casa mental para escolher as suas Essa é a conexões. mensagem. Essa foi a Perfeito. mensagem. Vamos finalizar assim, Lu. Vamos finalizar assim.
Conrado, um prazer imenso estar com você essa tarde. Foi muito Obrigado, gostoso, prazer é meu nossa também. troca é muito gratificante. Então, posso encerrar? Claro, Lu, por favor. Então, nós vamos agradecendo, primeiramente, a Deus pela oportunidade dessa encarnação. Vamos agradecendo a espiritualidade superior que esteve conosco, aos nossos mentores, agradecendo pela oportunidade deste trabalho, que está sendo extremamente gratificante. Graças a Deus. Gratidão eterna. Graças a Deus, Lu. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Lu. Até a próxima, Conrado. Se Deus quiser. Tchau, Um abraço. outro.